E aí, tudo bem? Meu nome é Rafael e o objetivo desse vídeo é de mostrar como que podemos fazer para buscar informações para aprovação de projeto em prefeitura. No caso aqui vai ser a prefeitura de Cotia. Eu já comentei em outro vídeo que cada prefeitura costuma ter sua particularidade nesse quesito de aprovação de projeto legal, tá? Então por isso que o objetivo aqui é a prefeitura de Cotia, que algumas coisas vão ser semelhantes a qualquer outra prefeitura, tá? Então, o primeiro passo para a gente começar a fazer uma busca online de informações para aprovação de projeto é pelo Google, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer a primeira consulta dessa maneira aqui. Então, eu vou digitar aqui: aprovação de projeto Prefeitura de Cotia. Vamos ver o que vai aparecer, tá? Aí já aparece vários sites aqui. Eu vou listando um a um, tá? Os sites que me parecem mais convenientes. Vou listar vários sites e vou verificar um por um depois, tá? Ó, tá baixando aqui um checklist de prefeitura. Já começou a baixar. Bom, o primeiro site que aparece aqui é a Secretaria Municipal de Obras e Serviços. Tem até a foto dela. Pessoalmente, eu já tive a experiência de aprovar projeto em prefeitura, tá? E na ocasião eu tive que passar por esse prédio aqui, que é a Secretaria Municipal de Obras e Serviços. Para aprovar em projeto de prefeitura, então eu tive que passar por esse prédio e um outro também. Um prédio para fazer a inscrição municipal de engenheiro e um outro local também para fazer a caderneta de obras. Depois a gente tem um decreto aqui, 8450 de 2018, olha, recente, tá? Eu me lembro que quando eu aprovei projeto na prefeitura de Cotia foi em 2017, provavelmente. Então isso aqui é depois. Estabelece normas para tramitação de processos referentes a pedidos sujeitos à aprovação de competência da Secretaria Municipal de Habitação. Tá? Então tem esse decreto aqui, que vale a pena dar uma olhada também. É curtinho, parece que é simples de ver. Deixa ele aberto aqui. Aprovação de projeto na prefeitura. Parece que é uma solicitação online realizada em busca de arquiteto. Então, é uma pessoa aqui que está precisando de alguém para aprovar projeto em prefeitura. Olá, adquiri um lote na cidade de Cotia e gostaria o quanto antes de construir uma residência no local para que possa residir. Já tenho um projeto. Que mais aqui? Gostaria de saber o preço, responsabilidade técnica e aprovação na prefeitura, pois já tenho quem execute e os materiais já foram comprados, estando me faltando apenas autorização da prefeitura com placa de engenheiro ou arquiteto para início de obras. Então tem um site aqui, ó, onde pessoas fazem esse tipo de pedido, é o site Habitissimo. Tá? Tem até o preço médio que as pessoas costumam cobrar, ó, 8.145. Varia de 2.000 a 22.000 reais para esse tipo de serviço específico. E aqui, que mais? Tudo o que você precisa saber antes de contratar um arquiteto em Cotia. Olha que interessante, também tem essas informações. Agora vamos abrir esse checklist que foi de algum desses links que eu cliquei aqui, ó. Vou abrir esse checklist. Ele baixou automaticamente. É um checklist no Word. E provavelmente é o mesmo checklist que eu utilizei lá no passado. Tá aí, ó, da Secretaria de Habitação. Esse checklist é basicamente a relação de documentos para a entrada de projetos. E ele está datado aqui como janeiro de 2017. Se a gente aumentar um pouquinho o zoom aqui, a gente tem vários quesitos, tá? Desde reforma e residência, demolição, indústria, comércio. E o nosso caso aqui é o primeiro, number one, é o mais simples aqui. Mais simples, vírgula, né? Se a gente vê aqui a quantidade de documentos necessários, ele é o único que vai até a última coluna. Então aqui vou até marcar, são os itens necessários para a apreciação de projetos na prefeitura de Cotia. Então a gente tem aí número 1, número 4, 5, 7, 8, etc. Então esses números estão relacionados aqui embaixo, tá? Então vamos falar sobre um a um
ver o que é mais fácil de conseguir, o que precisa ir lá pessoalmente para obter, esse tipo de coisa. Tá? O número 1, tá? É o requerimento ao senhor prefeito, indicar obrigatoriamente e-mail e telefone para contato. Tá? Esse requerimento aqui, ele é comum de todas as prefeituras. Basicamente, é uma folha que você vai preencher à mão, ela já vem pré-preenchida, onde você vai dizer: senhor prefeito, eu, fulano de tal, desejo construir um imóvel, aprovar um imóvel na sua prefeitura. Parece estranho, né? A gente precisar preencher uma carta ao prefeito dizendo que vai construir um imóvel na sua prefeitura. Eu acho esse tipo de documento, assim, bem... É como se fosse uma carta comprovando que você é você, escrita à mão, mas eu acho uma coisa bem desnecessária nos dias atuais, tá? Ainda mais como se a gente fizesse um pedido, uma súplica ao senhor prefeito: aprove meu projeto, né? Enfim, toda prefeitura exige esse tipo de documentação. Tá? Item 4. O item 4 são as cópias da RT com comprovante de pagamento. Tá? Ainda bem que não é cópia original, tá? Porque cópia original você teria que ter a assinatura do cliente, a caneta preenchida, e talvez reconhecida firma. Tá? Então, aí a gente começa a entrar num universo onde cada prefeitura vai ter um jeito específico, tá? No caso, todas vão pedir RT ou RRT. Porém, aqui na prefeitura de Cotia são 2 cópias com comprovante de pagamento, tá? Agendamento de pagamento não é válido, tá? Então, a RT, cara, sempre pague no primeiro dia para você já ter a versão final da RT. Depois vou gravar um vídeo específico de como emitir a RT. Número 5. O 5 é um termo de abertura de caderneta de obras, somente para projetos novos ou projetos com acréscimo de área. Vê a observação 2. Tá? No caso aqui é sim um projeto novo, tá? A ideia é construir 3 casas no Recanto Roselândia, que fica em Cotia. Então, é projeto novo sim. Tá? O que mais? Depois do 5, o item 7. O item 7 é a cópia do carnê de IPTU. Tá? Página com informações do imóvel e proprietário. O imóvel é tão novo, tá? Esses terrenos são tão novos que ainda não tem carnê de IPTU, tá? Então a gente vai tentar dar entrada com isso utilizando a escritura pública ou a matrícula, uma cópia da matrícula, tá? O loteamento em si, eu sei que já está liberado para entrada de projeto, então eles vão ter uma flexibilidade aí sem precisar do carnê do IPTU, até porque esse loteamento ele foi aberto, né? Ele foi inaugurado assim para entrada de projeto em prefeitura esse ano, tá? Mais ou menos em junho de 2020. Então, não tem IPTU, tá? Então esse documento vou até marcar como vermelho, porque é uma coisa que vai ter que ser flexibilizada. Isso é uma coisa a se perguntar, seja por telefone ou indo lá pessoalmente. O item 8, vamos ao item 8. Declaração de abastecimento de água ou cópia da conta de água, caso seja atendido por rede de coleta pública de esgoto. É a mesma coisa, tá? Esse é um item vermelho também, é um item que tem que se perguntar ao loteamento, se a gente já tem esse tipo de documento, esse tipo de declaração, ou mesmo através da prefeitura, se eles vão flexibilizar a gente de não precisar ter essa documentação, ou se a gente vai ter que buscar com o empreendedor, com o loteador. O item 9, indicação de número oficial fornecido pela Prefeitura Municipal de Cotia. Então esse é o número que tem que vir lá da Prefeitura, não é um número que nós temos aqui facilmente. Então a gente vai ter que ir lá buscar esse número na prefeitura ou buscar via telefone, tá? Basicamente a gente vai ter, aqui é o número da matrícula do lote. Qual que é o número oficial na prefeitura? Porque todo imóvel na prefeitura de Cotia ou em outras prefeituras tem um registro, tá? Indo para o item 17. O item 17, memorial de cálculo TSPA conforme normas, tá? Isso aqui
Eu já devo ter feito isso, porque aprovei projeto na Prefeitura de Cotia ano passado, mas não tenho a mínima ideia, não lembro o que é o TS-IPA, tá? Provavelmente são coisas de área útil, algo nesse sentido. Depois, o item 18. Memorial descritivo das construções serem aprovadas ou regularizadas, preferencialmente incluir no projeto. Tá? Memorial descritivo de obra. Tá? Memorial descritivo onde vai dizer quais são os materiais utilizados, como será o acabamento, esse tipo de coisa. A estrutura da edificação. Tá? Então, preferencialmente, eles preferem que fique no projeto. Então, a gente pode tentar escrever uma versão resumida no projeto legal, né? Então vai vir um projeto com a parte gráfica e a parte de texto que vai dizer quais são as regras, os regimentos do memorial descritivo da construção. Tá? Então tem a opção de fazer no projeto ou a parte, né? Como a maioria dos memoriais descritivos é em formato A4, é um texto, basicamente. Depois o item 19, memorial de piscina, quando houver. Tá? Então esse não vai ter piscina, vou marcar como verde, até porque não é um documento obrigatório. Depois do 19, item 24. O 24 é o projeto simplificado. Tá? Então a gente vai ter que procurar esse decreto aqui, 5203, onde ele vai dizer regras de projeto simplificado. Bem melhor que seja projeto simplificado, porque a gente não precisa chegar ao nível de detalhamento de um projeto arquitetônico. Um projeto arquitetônico tem muito mais detalhe do que projeto simplificado. Vou apresentar o projeto simplificado aí em vídeos, mas basicamente é o seguinte: o simplificado não vai mostrar onde são as portas, onde são as janelas, não vai mostrar as cotas, né? A cota eu acho que deve mostrar, deve ser obrigatório, mas por exemplo, detalhe de piso, detalhes de laje, esse tipo de coisa, não aparece no projeto simplificado. Vocês vão ver que é basicamente linhas onde vai indicar a projeção da edificação. A edificação vai ficar projetada nessa área específica, por exemplo. Por que eles preferem o projeto simplificado? Primeiro, que é mais prático e ágil de se analisar. E segundo, que o maior objetivo da prefeitura é avaliar a área, né, onde será implantado, justamente para verificar se a edificação vai respeitar recuos laterais, recuos de fundo, recuo de frente, vai verificar se a projeção da edificação vai ficar no local correto do terreno e saber principalmente a área para depois cobrar o IPTU, que vai ser em função da área construída. Né? Toda a documentação provavelmente vai ser vinculada, né? As taxas são vinculadas principalmente a dois quesitos: movimentação de solo e a área a ser construída. Tá? No caso da Prefeitura de Cotia, eu sei especificamente que eles costumam cobrar a movimentação de solo. Né? O quanto de solo estimado vai ser movimentado, eles costumam cobrar. Não sei se vão cobrar no caso de residência, tá? Porque o projeto que eu aprovei no passado não foi residencial. Mas com certeza a área a ser construída será influenciada em alguma taxa ou no IPTU que eles vão usar para cobrança. Então o projeto simplificado é isso. Ele é bem mais simples que o arquitetônico, mais prático de ser feito, mas principalmente, tá? Não é questão de ter preguiça de elaborar um projeto arquitetônico para apreciação da prefeitura. É porque quanto mais informações a gente coloca em projeto, em documento, é mais provável de ter algum questionamento, alguma necessidade de retificação, de revisão por parte da prefeitura. Então, quanto menos informação, melhor. Tá? Próximo item. Item 26. O item 26, cópia do título de propriedade, escritura de compra e venda, contrato de cartório, matrícula do imóvel, esse tipo de coisa. Então, isso já tem, é um imóvel regularizado, tem a matrícula, tem a escritura, tem tudo isso daqui. É só buscar a documentação. O 27 é a cópia do RG e CPF, tá? Provavelmente é do proprietário, do engenheiro também, não sei. Não fala de quem é a cópia do RG, se é do responsável técnico ou se é do proprietário. Com certeza do proprietário,
mas talvez do responsável técnico também. A gente parou no 27. Depois o 28, declaração de responsabilidade nos termos da normativa. Então precisa procurar o que é essa normativa e ver o que é essa declaração de responsabilidade. Provavelmente deve ser alguma carta onde o responsável técnico vai fazer alguma declaração. Eu declaro ser responsável técnico pela construção dessa residência, por esse imóvel, algo nesse sentido. Depois do 28, 30. Cópia do comprovante de recolhimento de ISSQN do profissional. Tá? Então, é uma taxa que o engenheiro tem que pagar. Tá? Basicamente, quando o engenheiro quer apresentar um projeto em uma prefeitura para aprovação, o engenheiro precisa ser cadastrado na prefeitura tal. Tá? Por isso que aí a gente começa a ver que cada prefeitura tem sua particularidade. Até porque essa taxa eu já cheguei a pagar R$15, por exemplo, prefeitura de Carapicuíba, e já cheguei a pagar quase R$200 na prefeitura de Santana de Parnaíba, justamente para fazer a mesma coisa, tá? Que é recolher o ISSQN do profissional. Tá? Então, é uma taxa que todo profissional que vai aprovar projeto em prefeitura precisa ter. Se eu tenho um ISSQN pago na prefeitura de Cotia, é o da prefeitura de Cotia. Se eu tenho o da prefeitura de Carapicuíba, é o da prefeitura de Carapicuíba. Algumas prefeituras, tá, costumam dar um desconto ou isentar você de pagar o ISSQN se você já pagou o ISSQN em outro município. Tá? Por exemplo, eu fui fazer o registro na prefeitura de Barueri e na prefeitura de Sumaré, tá? Eu apresentei o ISSQN que eu já tinha pago. Tá? Então, por exemplo, na prefeitura de Sumaré eu fui isento. Tá? Na prefeitura de Barueri também. Por quê? Porque já paguei em outro município. Então eles costumam isentar, mas isso varia de município para município, não é garantia que você não vai precisar pagar o ISSQN se você já pagou em outro município. E outra, ele costuma valer por 12 meses, ele vale pelo ano, tá? Pelo ano que você tá aprovando. E olha que interessante que eu recordei aqui. Na prefeitura de Carapicuíba, você precisa pagar esse ISSQN no mês vigente que você vai dar entrada no projeto. Tá? Então, por isso que costuma ser mais barato, tá? R$15. Tá? Então, você paga o ISSQN lá e tem que dar entrada naquele mês. Tá? Se você não fazer a apreciação do projeto naquele mês, você precisa pagar de novo. Tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com esses detalhes de prefeitura, porque cada prefeitura é de um jeito e a gente, infelizmente, tá? Uma coisa, vou até fazer uma crítica, o Brasil devia ter isso daí de forma mais unificada, devia ser uma maneira mais centralizada, ou um padrão, tá? Devia existir um padrão, nem que seja estadual, para poder aprovar esse tipo de projeto, porque às vezes se torna tão complexo, tanta taxa, que não que o engenheiro não dê trabalho para o engenheiro, porque é o trabalho dele fazer esse tipo de coisa, mas a população em si, os proprietários dos imóveis, se vem num caminho tão complexo, preciso contratar um engenheiro. Aí o engenheiro, ele cobra lá o que a gente viu naquele site, R$4.000 para aprovar projeto de prefeitura. Aí o cara pensa, R$4.000. R$4.000 eu posso ter um piso melhor, eu posso ter uma tinta melhor, posso colocar uma sanca de gesso, eu não vou contratar engenheiro. Então, o pessoal começa a desistir, né? Então, a gente tem muitos imóveis que são construídos no Brasil que não tem a devido licenciamento, não tem o devido alvará, não tem aprovação, não tem, às vezes a matrícula também não está regularizada. Então isso começa a ficar tão complicado, com tanta burocracia, que não é a questão do problema que o engenheiro vai ter mais trabalho, mas as pessoas vão acabar desistindo, até porque o preço do engenheiro
fica vinculado com o trabalho que ele vai ter. Então, quanto mais burocracia, quanto mais trabalho o engenheiro ou o arquiteto vão ter para fazer esse processo, mais caro vai ficar. E quanto mais caro vai ficar, maior vai ser a desistência dos possíveis clientes, dos proprietários que vão querer regularizar o imóvel. Avisa pra ninguém sair lá de sua casa. Já empurrando, vai sair daí. Sai daí. Vai empurrar ou pé de trem? Vai descer. O sobrado começou a ser construído em Mauá, na Grande São Paulo, há 10 anos. Estava quase pronto. O casal, dono do imóvel, assumiu que a construção era irregular. Quem era o responsável pela construção? A gente mesmo. Vocês são engenheiros? Não. Arquitetos, alguma coisa ligada à construção? Não. E tinha alvará para construir? Não. Não era perigoso? Não. Você não tinha medo de construir uma casa sem acompanhamento de um engenheiro, sem alvará, sem autorização do CREA? Olha aqui, ó, onde que a gente está. Você acha que alguma casa tem alvará? Você acha que alguma casa tem engenheiro? Você acha que alguma casa aqui tem alguma coisa desse tipo? Acabou de sair a obra toda, ó. Então, de repente, hoje a gente está num universo tão digital que as prefeituras, né, ou o Estado deveria ter um padrão onde dê essa entrada quase que automaticamente online, tá? 100% online, dá entrada online. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo já é praticamente 100% online, tá? Então, é uma crítica que eu faço que o poder público deveria, aliás, procurar uma forma de padronizar esse tipo de situação, justamente para que as construções sejam regularizadas, sejam construídas da forma correta. Tá? 31. O item 31 é a cópia do pagamento de anuidade do CAU e do CREA. Tá? Então, todo engenheiro precisa pagar a anuidade aí do conselho, e senão fica irregular com a profissão. Tá? Esse documento pega direto no site do CREA ou do CAU, emite online, né? Olha que beleza, né? Então é uma coisa que emite online, não precisa ir lá, e aí é só anexar. Depois do 31, 40. Procuração confirma reconhecida do proprietário ou autor do projeto para protocolização, acompanhamento e retirada do projeto ou alvará. Tá? Esse aqui preciso ler de novo, tá? Ele está pedindo uma procuração confirma reconhecida do proprietário ou do autor do projeto para protocolar, tá? Eu já entendi agora. Como vou ser o autor do projeto, então eu posso ir lá protocolar, tá? Se eu mandar um terceiro, um motoboy, um estagiário, aí esse estagiário precisa ter a firma reconhecida para poder retirar o alvará, ou poder dar entrada no alvará, né? Vai precisar ter a procuração minha ou do proprietário. Como eu sou o autor do projeto, eu mesmo posso ir lá protocolar, tá? Não vou precisar da procuração do proprietário, tá? Isso não vai ser necessário, porque o próprio autor do projeto é que vai estar protocolando. Eu entendo o texto dessa maneira. Espero chegar lá e não ser barrado pedindo a procuração do proprietário, mesmo sendo que eu sou o autor do projeto. Tá? 41. O item 41, projeto em arquivo eletrônico AutoCAD, versão 2007. Para projetos acima de 1.000 metros quadrados. Tá? Então não é o caso aqui. Tá? O projeto vai ter menos de 100 metros quadrados, então não vai precisar do arquivo eletrônico. Paramos no 41. 44. Declaração expressa confirma reconhecida conforme decreto somente para projeto simplificado, que é o caso aqui, tá? Então, como a gente vai dar entrada via projeto simplificado, vai precisar dessa declaração
conforme decreto. Então tem que pesquisar o que é esse decreto, o que é essa declaração. Tá? Provavelmente essa declaração a gente deve pegar, eles devem fornecer lá na prefeitura de Cotia. Então é só mais uma folhinha que a gente preenche, assina e entrega lá. Tá? Só que vai ter que reconhecer firma. Vai ter que ir lá no cartório reconhecer dizendo que você mesmo assinou essa declaração. Ou essa declaração vai ser um anexo desse decreto, que é até mais fácil, que a gente imprime o decreto, imprime essa declaração online e aí já vai ter isso aqui, já vai lá e reconhece no cartório e já chega com o documento ok. Depois o 45 e 46, que são os dois últimos. 45. Relatório fotográfico com características do lote, vegetação, cursos d'água, topografia. Tá? Então, tirar umas fotos ali do lote. Memorial de cálculo de terraplenagem com volume de corte e aterro. Tá? Então, precisa fazer o memorial de cálculo de terraplenagem. Eu fiz lá na época, quando estava aprovando o projeto. E o volume de corte e aterro foi utilizado para pagar a taxa. Tá? Era um empreendimento grande, então a taxa foi alta. No caso aqui, construir residência, eu não lembro quanto que vai ficar. Eu não lembro, era um valor em função do metro cúbico. Tá? Então, não sei se era centavos ou reais, mas, por exemplo, 10, 20, 30, 100 metros cúbicos era um valor multiplicador que aí dá o valor da taxa. Tá? Então, vai ter que ser feito aí um levantamento topográfico ou utilizar um levantamento existente, fazer um desenho. Provavelmente é melhor já ter um desenho em mãos. Eles não estão dizendo aqui que precisa do desenho da topografia, mas o memorial de cálculo e terraplenagem vai ser em função de um desenho. Então vai ter que ser feito esse memorial e apreciado a prefeitura. Então basicamente esses são os documentos para a aprovação na Secretaria de Habitação da Prefeitura de Cotia. Tá? Então são uma série de itens. Alguns itens em verde às vezes nem vão ser necessários, como o memorial de piscina, provavelmente a procuração. Com certeza o projeto eletrônico não vai precisar, porque a área é menor, mas tem muitos documentos aqui que são feitos ou retirados lá pessoalmente. Tá? Principalmente o ISSQN, que vai ter que ir lá pessoalmente para estar pagando, para estar retirando, fazendo a inscrição municipal de engenheiro. Eu já tenho o número da inscrição municipal da época lá, eu acho que é de 2017, que não é mais válido. Não sei se vai ser utilizado o mesmo número, que vai ser uma espécie de renovação, ou se vai ser criado outro número. Outro item que é importante porque precisa estar lá é a caderneta de obras. Eu não sei se vão ser uma caderneta em função de uma RT, ou se serão 3 cadernetas para uma RT para cada edificação. Tá? Então vai ter que ser lá pessoalmente no Conselho de Engenharia. A última vez que eu fui lá, o conselho fica quase que na mesma rua do prédio da prefeitura, onde vou ter que pagar esse SSQN aí. Tá? Então dá para fazer tudo no mesmo dia. Espero que tenha esclarecido aí como fazer pesquisa para aprovação de projeto em prefeitura. No caso de Cotia foi prático porque tem esse checklist aqui. Ele baixou de algum dos links que eu coloquei na pesquisa do Google. Então, até que foi bem simples de encontrar essas documentações necessárias. Porém, precisa ter uma pesquisa a mais para encontrar essas ABNTs que ele referencia, esses decretos. Então, o próximo passo seria ir atrás desses decretos, tá? Então, basicamente é isso. Tá? Agradeço por estar assistindo esse vídeo de como pesquisar projeto em prefeitura. Um forte abraço e até mais.